Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live das 7h47, 19h47, né, gente? Todas as quintas, olá, Creuza, seja bem-vinda. Todas as quintas, às 19h47, a gente tá aqui para falar sobre cortinas, para tirar dúvidas de vocês. Quem tiver dúvidas sobre cortinas, podem fazer perguntas. Se não quiser fazer perguntas aqui, pode enviar as perguntas que depois eu respondo. Se for um tema que demande muita explicação, eu faço uma live sobre o tema que você enviar, não é? Então, todas as quintas, às 19h47, eu tô por aqui. Uma vez ou outra tem uma falha, acontece que a pessoa perde a voz, né? Uma vez ou outra. Olá, seu Paulo César, seja bem-vindo, né? E todas as terças-feiras, às 7h47 da manhã, a gente tá aqui também respondendo todas as dúvidas que você pode ter e vir a ter em relação a cortinas, confecção de cortinas de alto padrão, ou seja, cortinas sob medida, tá? Então, por que eu resolvi falar sobre isso? Olá, Lena, minha aluna querida. Porque, eita, a minha luminária ali tá piscando. Porque eu resolvi fazer isso, né, gente? Porque há 10 anos que eu comecei nesse ramo de cortinas, né, sob medida. E na época a gente não tinha conteúdo e quando eu percebi que eu tava com uma bagagem em relação a cortinas de tecido, eu resolvi estar passando o meu conhecimento que eu aprendi durante esses 10 anos no ateliê de cortinas, né? Minha intenção realmente aqui é ajudar para que você cresça, para que você não tenha tanta dor de cabeça como eu tive. Não significa dizer que você não vai ter dor de cabeça, tá, gente? Vai sim, vai ter dor de cabeça sim. Mas com pessoas que você pode perguntar e tentar solucionar os problemas, a vida com certeza é bem mais tranquila, né? Toda profissão que se tem um conselho, que se tem pessoas da mesma profissão que se conversam, que se debate sobre o assunto, isso é muito importante para o engrandecimento da nossa profissão, para o nosso engrandecimento profissional, né? Para as pessoas começarem a valorizar mais, né, nossa profissão. Então, tudo isso é muito importante. Então, é por isso que eu estou aqui todas as quintas-feiras, às 19h47, e às terças-feiras, às 7h47 da manhã. Por que eu faço dessa forma? Porque às vezes tem pessoas que estão mais à disposição pela manhã e outras pessoas à noite, né? Então eu tô sempre aqui para responder perguntas de vocês, que você possa vir a me fazer pergunta. Também você pode participar falando sobre os segredos, né? Os seus segredos de cortineira, né? Só é me mandar um direct ou pedir a solicitação para você entrar. E que pode me fazer perguntas também. Teve uma aluna, a Gislaine, né, que me solicitou, como a Lena também estava falando hoje, que estava falando sobre a questão de instalações, né? E por mais que a gente pense que não tem detalhes, mas tem muitos detalhes sobre instalações, realmente, né? Quando eu comecei, eu realmente pegava algumas pessoas para instalar e não dava muito certo, né? Porque você também tem que ter um conhecimento para você orientar. No início você precisa acompanhar, né? Se você quer ensinar uma pessoa a instalar as cortinas, você tem que acompanhar essa pessoa e dizer qual é a altura que está a sua cortina. Antes de tudo, você precisa saber quanto você vai descontar, o que é que você vai usar e quanto é que você vai descontar. Claro que hoje eu vou falar para vocês sobre esse assunto, só que não esquecendo que tem trilhos e tubos. Olá, Ana Cristina, que está me visitando aqui em Aracaju, amiga, que tem trilhos de vários fabricantes, né? E eles diferenciam questão de milímetros, questão de centímetros, né? Então, claro que o que mais se usa hoje é o trilho Max, e o trilho simples, né? E o trilho Max simples é de uma calha, né? O trilho simples mini é também de uma calha, né? E isso aí você tem que entender, né? E com o passar do tempo você vai... Obrigada, Paulo César. E com o passar do tempo você vai entender
que você compra esses produtos, né? E você tem que ver quantos centímetros tem cada produto, centímetros, milímetros, para você entender quanto que você vai descontar da cortina que você está fazendo, como você vai instalar, né? Tudo isso você precisa entender, né? Você precisa entender, porque aí eu posso chegar para você assim, ó, gente, eu desconto 2 centímetros, né? Eu posso chegar para você e dizer, ó, do trilho, o trilho max, eu desconto 2 centímetros para botar minha cortina. Só que eu já criei um padrão, né? A fita que eu uso, né? O jeito que a costureira coloca a fita, ela desconta 1 centímetro ou não desconta, né? Então tudo isso tem que levar em conta. Não só é dizer, ah, o trilho tem 1 centímetro, digamos assim, né? Aí você diz, ah, vou descontar 2 centímetros, porque o trilho tem 1 centímetro, a cortina fica rentezinha, né, no trilho. Eu até trouxe o trilho aqui para vocês, né? A cortina fica rentezinha no trilho, então eu vou descontar esses centímetros aqui. Aí, para você ter ideia do que eu tô falando, de como tem as diferenças, né? Eu vou mostrar para vocês esse trilho aqui, ó. Tá vendo? Esse trilho. Ele diferencia de marca para marca. Tem umas marcas que eles são mais estreitos, né? A espessura deles é mais estreita, né? Deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui é realmente de 1 centímetro. Ele tem exatamente 1 centímetro. Mas a gente tem outros que ele não tem 1 centímetro, ó. Tá vendo? Olha a diferença de um para o outro, né? Diferença de trilho para trilho, de fabricante para fabricante, tá, gente? Outra coisa que eu quero dizer a vocês, para quem já tem CNPJ, né, nessa questão de cortinas, que o CNPJ é muito bom, porque você pode entrar em contato com o fabricante e solicitar ao fabricante, né, o mostruário do que eles têm, ou seja, para você conhecer todos os trilhos, todas as possibilidades que um fabricante de trilho pode ter, você pode solicitar um kit, né, e eles enviam. Eu já recebi kit de trilhos, de suportes, de tubos, né, assim, de umas 3 fábricas, né. Eles mesmo, tem gente, eu peço, né, quando eu gosto de uma fábrica, eu peço, eu gostaria que vocês me enviassem um kit de todos os produtos que você tem. Oi, Lina, seja bem-vinda. Então, eu solicito, né, quando eu gosto de uma fábrica, né, quando eu quero trabalhar com aquela fábrica, eu sempre solicito um kit, né, de tudo que eles têm. Até mesmo, às vezes, a gente não conhece tudo, né? Na maioria das vezes, quem tá começando também não conhece. Eu tenho 10 anos e não conheço tudo. Imagine quem tá começando agora se conhece todas as possibilidades. Quando eu digo tudo, é porque a gente tem interesse em dar soluções para os nossos clientes, de mostrar a eles as possibilidades que pode ter. Porque sabemos que não só é quando a gente encontra um cortineiro maravilhoso, né, de 20 centímetros, um teto maravilhoso, que a gente já sabe que um trilho ali vai dar super certo, tudo ok. Só que tem muitas questões que às vezes um trilho não vai resolver. Tem que ser um trilho com curva, um trilho não dá para ir pro teto, tem que ser um trilho que vá para a parede, ou tem que ser um tubo que faça curva que vá para a parede, né? Então, a gente precisa entender que tem várias possibilidades. Olá, Silvinha. A gente tem que entender que existem várias possibilidades. Mas para você saber as várias possibilidades, para na hora que você vê, chegar na casa do cliente e você vê um problema, que não só é simplesmente botar um trilho lá, que tem alguma coisa que você precisa dar uma solução para aquilo lá, né? Então você precisa saber as possibilidades. E para você saber as possibilidades, é interessante, né, que você adquira um kit, né? Você adquire um kit com os trilhos, né? Tem vários tipos de trilhos, ó. Tô mostrando aqui pra vocês. Ó. Esse daqui é o duplo, né? Com a calha mini, tá? Quando eu digo calha mini, gente, é porque existe o deslizante mini, que é o adequado para colocar aqui, ó. Tá? Ó. Esse é o mini duplo, ó, tá vendo?
Eu acho que eu não trouxe sim, ó. Esse é o mini duplo, daquela forma que eu falo pra vocês que eu faço dobra de ilhós. Eu posso usar esse, o mini duplo, tá vendo? Como eu posso usar o mini simples também. Então, você não pode comprar o trilho mini simples e querer colocar o deslizante max, tá? Aqui é um deslizante max. Deixa eu mostrar a vocês. Aqui é um deslizante max. Aqui é um deslizante max. Dá pra ver? Tô igual a blogueirinha, né? Ó, dá pra ver? Esse deslizante aqui, eu não gosto de usar ele. Quando eu comecei, eu usava muito ele, porque eu não conhecia esse aqui, né? Esse aqui, existe ele com esse furinho e existe ele sem o furinho, né? Com o furinho é pra você colocar o cordão. Pra quem utiliza o cordão, é pra colocar o cordão. Mas, se você quer utilizar ele mesmo sem ser pra colocar cordão, você também pode. Por exemplo, eu não compro dele com furinho e dele sem furinho. Não, eu compro dele todo que eu compro desse Max simples é com o furinho, porque eu já não preciso estar me preocupando. Ah, tem furinho, tem deslizante com furinho, não tem deslizante com furinho, né? Então eu compro todo com deslizante com furinho, porque tanto eu posso utilizar aqui uma prega wave falsa com cordão, como eu posso utilizar também numa prega simples, que eu não vou usar cordão. Como eu posso utilizar... Oi, Graciele! Seja bem-vinda! Como eu posso utilizar também nos blackouts, né? Eu sempre utilizo o blackout com franzidor, né? E eu utilizo pouco blackout, né? Exatamente para atender a escuridão, para fazer com que o seu quarto fique escuro, né? Então eu utilizo pouco blackout, tá? E aí eu utilizo mais esse redondinho, porque esse e não esse, né? Todos os dois são max, tá, gente? Trilho deslizante max. Todos esses dois são max. Esse daqui é max também, ó. Tá vendo? Esse daqui é max também. Então, eu pego um trilho. Deixa eu ver se eu tenho um trilho max aqui. Eu pego um trilho max. Pronto. Esse daqui é com 2 calhas max. E esse daqui é com 2 calhas mini, tá vendo? Max e mini. Aí, o que é que acontece? Esse daqui, ó, o max no trilho max. Ó, o max no trilho max. Max no trilho max. Max no trilho max. Não significa dizer que não tem outros tipos de deslizantes max e mini. Os que eu uso são esses aqui. Existe o deslizante clique, né? Existem os outros rodízios que é para ser colocado no botão, na fita de botão, que é a fita original Wave, né? Então, foi mais para mostrar a vocês isso e para mostrar a vocês a espessura do trilho, né? Essa espessura do trilho, eita, meus deslizantes caindo. Essa espessura do trilho, esse daqui tá 1 centímetro. Chega, dá pra ver? Ó, tá 1 centímetro. Esse é o max, tá, gente? Esse também é o max, com 3, também é 1 centímetro. E esse daqui é o mini. Esse é o mini, ele já não tem. Ele tem ponto 80. Ponto 80. 8 milímetros, no caso, 8 milímetros. É 1 centímetro, 8 milímetros, né? Então, o que eu quero dizer pra você? Aí tem outros também. Esse é o simples, é calha simples, ou seja, só tem uma calha, né? Eu geralmente uso esse de uma calha. Quando você vai comprar também, você tem que entender que eles vendem calha com aba e calha sem aba. Ou seja, quando vende sem aba, é mais complicado. Eu nunca comprei, eu nunca quis, né? O sem aba, porque você tem que furar dentro do trilho, né? Eu não gosto, porque pode ser que atrapalhe na hora que for correr o deslizante. Então, eu prefiro com aba, o trilho com aba, porque nessa aba aqui eu faço o furo. Eu não, né? Meu instalador. Eu faço, ele faz o furo nessa aba, tá? Nessa aba aqui. Aí, como é que eu faço? Vamos falar do trilho primeiro, né? Como é que a gente faz, né? No trilho, eu sempre uso esse tipo, só uma calha. Mesmo quando eu vou utilizar
o blackout atrás e a cortina na frente, eu prefiro usar ele para eu distribuir bem o cortineiro, né, entre as duas cortinas, para que elas não fiquem enganchando na outra, para que elas funcionem levemente, sem uma estar esbarrando na outra de trás, né? Então eu prefiro utilizar 2 trilhos max. Eu sempre uso o max para não estar também preocupada, vou comprar o trilho mini, vou comprar o trilho max, né? Tem gente que usa mais o mini, né? Mas eu não gosto, porque eu acho o mini, quando é em tecido fininho, ainda vai lá, mas quando ele tem um certo peso, eu acho ele bem frágil, né? Ó, ele é bem fininho, tá? Aí eu prefiro já utilizar sempre o max para não estar comprando de tudo também, né? Então eu prefiro utilizar o max, eu uso o trilho max. E na hora que eu preciso botar 2 cortinas, eu utilizo 2 dele. Esse é o max com aba, tá, gente? Quando vocês forem comprar, eu prefiro usar o com aba, porque aqui eu faço o furo. Suzy, de quanto em quantos centímetros você faz o furo? Às vezes vai depender do peso da cortina também. Na maioria das vezes pode ser feito de 60 em 60. Se a cortina for muito pesada, a gente faz o furo de 50 em 50 centímetros, tá? Eu começo sempre de 10 a 15 centímetros, o primeiro furo, tá? De 10 a 15 centímetros. E aí vou distribuindo durante todo o trilho, tá? Bem assim eu faço no trilho de trás quando tem o blackout, tá? Esse daqui, tá? E aí como é que eu faço? Como é que a gente faz? Eu não, que não sou eu que instalo, né, gente? Como é que o meu instalador faz? Ele fura antes. Antes de furar o teto, ele fura o trilho primeiro, né? Ele fura o trilho e marca lá, e marca o local do furo. E lá, depois que ele marca o local do furo e que fura o trilho, ele mede direitinho. Uma das coisas que é importante vocês saberem, que muita gente gosta, muito instalador gosta, de encostar na parede o primeiro trilho, o trilho de trás, né? Digamos, tem o cortineiro, né? Então ele gosta de encostar o trilho, né? Ele gosta de encostar o trilho na parede. Pra quê? Pra não ter o trabalho de marcar, né? Porque se você não encosta na parede, você vai ter que fazer a marcação da parede pra frente, depois no outro furo da parede pra frente e ir marcando, né? Então isso é o ideal. Nunca deixe grudar ele na parede, no teto colado na parede, entendeu? Porque isso vai fazer com o seu blackout, ele pode, se a janela esquenta, o blackout pode grudar na janela, né? E outra coisa, ele pode enganchar em alguma coisa, um puxador, alguma coisa da porta e da janela. Vocês têm que prestar bem atenção nisso, né? Porque às vezes tem portas e tem janelas que tem basculhante, que tem um puxador, né? Que pode enganchar. Então tem várias coisas que não é legal que você deixe encostado na janela. Como eu sempre digo, todos os produtos, tudo de decoração precisa respirar. Como a cortina também, ela não tem que estar encolada na parede, não. Ela tem que estar puxada pelo menos uns 3 centímetros para frente. Eu digo uns 3 centímetros quando é com um franzidor, como eu faço, né? Que é com pouco tecido. O blackout eu faço com pouco tecido. Eu faço no franzidor, ela fica bem, quase retinha mesmo, tá? Mesmo assim, eu puxo um pouquinho o trilho para frente, para ele não ficar colado demais na janela. Porque colado demais na janela, dependendo do blackout, ele pode grudar, ele pode rasgar, né? Então é interessante que ele respire, que ele venha um pouquinho para frente. Mesmo que, não esquecendo que o cliente quer o espaço escuro, mas mesmo com o espaço escuro, não é ideal que você cole na parede. Quando você for colocar no teto, não é ideal que você cole na parede. É interessante que você puxe pelo menos uns 2 a 3 centímetros para frente, até mesmo 5 se você tiver espaço. Porque na hora que você puxar o tecido, ele vai raspar na parede. Então, ele vai rasurar também, rasgar também o blackout, certo? Então, é isso. Outra coisa que eu quero contar pra vocês, que ontem eu tava tendo a mentoria, né, lá com minhas alunas, e eu acabei mostrando algumas coisas que eu achei interessante e até aprendi, porque antes de mostrar, eu fui conversar com alguns instaladores, né? Eu tenho um instalador, mas tem mais 2 instaladores que são meus amigos, que a gente troca muita ideia, né? É importante demais a gente ter pessoas que conhecem, que trabalham como a gente trabalha, pra gente sempre estar trocando ideia e procurando soluções, né?
Porque por mais que eu tenha 10 anos trabalhando com isso, todo dia eu aprendo uma coisa nova, né? Então, e é importante você trocar ideias, porque as pessoas, com o conhecimento das outras pessoas, com o que as outras pessoas também passaram, você vai estar aprendendo com as outras pessoas também, né? E isso é maravilhoso, né? Ter com quem você discuta todo o seu processo, tudo, quando de vez em quando aparece alguma coisa que nunca apareceu e você precisa de outras orientações e 2 cabeças pensando daquele mesmo assunto sempre encontra uma solução melhor, né? Então é muito importante você sempre ter pessoas para conversar sobre o seu trabalho, sobre sua profissão, sobre a sua empresa também, né? E aí, eu conversando com ele, né, com o meu instalador, sobre um assunto de uma cortina que a gente tinha instalado e que a cortina estava batendo na cabeceira da cama, não estava descendo a cortina. Eu fiz uma cortina romana, né? Foi instalada essa cortina romana e a cortina não descia da cabeceira, a cabeceira de madeira, né? Então a cortina chegava, tinha o quê? Uns 2 centímetros de cabeceira e a cortina batia aqui, a cortina não descia os 20 centímetros como eu tinha colocado para descer, né? E aí quando eu fui falar com o meu instalador, ele disse, não, Sulis, é porque lá não foi preparado o local para instalar a cortina, né? Não foi preparado o local para instalar a cortina. E qual era o problema de não ter sido preparado, né? Hoje em dia estão usando muito gesso acartonado, que é o mesmo o drywall, né? Estão usando muito. E eu fiquei sabendo que eu não tenho experiência com isso, tá, gente? Tô passando para vocês o que eu aprendi nesses dias que eu conversando com um e com o outro, tá? Eu fiquei sabendo que o gesso acartonado, ele tem, quando vai fazer o cortineiro, eles colocam umas placas no meio, umas placas de metais, umas placas metais no meio, para que dê sustentação à cortina na hora que você for colocar. Porque ele só tem isso aqui, ó. O gesso é exatamente 1 centímetro, 1,2 cm, é exatamente isso aqui, né? O gesso acartonado só tem essa espessura aqui, 1,2, esse aqui tem 2, quase nada, né? Então, aí é interessante, eles trabalham com essa placa para ser colocada dentro do cortineiro, só que geralmente essa placa são 5 centímetros. Essas placas são de 5 centímetros. Mesmo que você tenha um cortineiro de 20 centímetros e for gesso acartonado, na maioria das vezes, eu não sei todos, né, gente? Porque eu sei o que meu instalador conversou comigo, que outros instaladores também conversou comigo. Eles geralmente colocam uma placa de 5 centímetros lá dentro, que é onde vai dar a sustentação. Eu digo, tá, mas se eu quiser colocar 2 cortinas lá dentro, né? O cortineiro tá de 20 centímetros, maravilhoso. Mas se eu quiser colocar uma cortina, 2 cortinas lá dentro. Por exemplo, eu tenho a cortina de tecido e tenho a cortina de blackout, né? Como é que eu vou utilizar só 5 centímetros onde eu posso furar, né? Aí foi quando me veio a ideia de utilizar o trilho de 2 ou 3 calhas, né? Pronto, digamos esse. Eu nem sei se está se fazendo mais esses trilhos, porque eu nem entendo para que existia trilho de 4 calhas. A pessoa pensou em colocar 4 cortinas, eu não sei. Bom, mas a gente sabe que existe o trilho duplo alongado. Esse daqui, por exemplo, ele tem 7 centímetros de um para outro, de uma calha para outra. Então, se a gente comprar um trilho duplo, né, alongado, vai dar para colocar o blackout aqui e a cortina de tecido aqui. E a gente fura simplesmente no meio, onde tem a placa, né, a placa de sustentação das cortinas. Então, dá para trabalhar dessa forma, não dá para trabalhar da forma que eu trabalho, que eu coloco um trilho e depois coloco outro trilho. Aí, no cortineiro com gesso acartonado, não dá para fazer dessa forma, né? Então, com o gesso acartonado, dá para fazer dessa forma. Se na maioria das vezes, né, a placa que tem dentro do cortineiro é de 5 centímetros, eu posso utilizar o trilho de 2 calhas e fazer o furo no meio. Aí eu vou poder colocar as 2 cortinas, uma cortina aqui e outra cortina na frente, né?
Que também, se eu tiver o de 4, eu faço a mesma coisa. Faço o furo aqui e utilizo uma cortina nesse e outra cortina nesse. E esqueço essas duas calhas que tem aqui, né? Outra coisa também que eu descobri em relação a instalação nisso, é que ele falou, não tá preparado, não foi feito, né? E aí, na borda tinha o gesso acartonado, né? Na borda do gesso acartonado, tinha essas plaquinhas resistentes lá, essas placas resistentes, que é os perfis resistentes, né? Que tinha lá. E aí, como ele conseguiu identificar isso, né? Só que só é de 5 centímetros, ou seja, do finalzinho do gesso para frente, só 5 centímetros. Então, não dá para se colocar uma cortina que ela não venha um pouco para frente. Não dá, porque você tem que se furar no meio de 5 centímetros, né? Então, não deu para puxar a cortina para frente, que as placas resistentes estavam nesses cantinhos, né? Aí eu perguntei, sim, mas como tu descobriu que tinha nesses cantos essas placas, se o teto estava pronto, né? Aí ele me falou que é com imã que se descobre, porque são plaquinhas metálicas, são placas metálicas, né? Perfis metálicos. Então, o ideal é que o cliente lhe mostre onde estão os perfis com o projeto, né? Mas dificilmente o cliente vai estar com esse projeto na mão para olhar isso, para você instalar uma cortina. Então, eu achei interessante essa dica que ele deu, né? Que é do imã, né? Você pega o imã e coloca no teto e descobre onde está a placa metálica. Onde tiver, ele descobriu que tinha essa plaquinha lá no início da parede, com 5 centímetros. Aí foi lá que ele conseguiu colocar a cortina. Só que o cliente não quis, porque a cortina ficava enganchando na cabeceira da cama. O cliente queria que a cortina descesse. Aí o que a gente fez? Disse, não, a gente pode colocar, adaptar um suporte alongado na garra, que as cortinas romanas vêm com uma garrinha, que é apropriado para colocar no teto. Então, a gente teria que adaptar essa garra no suporte, né? No suporte para alongar e afastar ela um pouco. Por quê? Eu poderia botar no teto mais para cá e estava resolvido. Mas como não tinha essas plaquinhas metálicas, e a gente sempre acredita que esse gesso acartonado não vai aguentar, por ele ter uma espessura muito fina, não vai aguentar uma cortina, a gente tá puxando uma cortina, né? Então, a gente teve a ideia de colocar essa garrazinha em um suportezinho alongado, em um suporte alongado. Aí foi colocado, adaptado nesse suporte alongado. Mesmo que esse suporte alongado ainda não deu. Então, a gente trocou 3 vezes para ter um suporte mais alongado ainda, ou seja, maior, né? Então, a gente teve que pegar mais outros suportes, testamos 2 vezes, mas graças a Deus resolvemos a questão. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Que sempre se tem solução, né? Para você saber que tem a solução, você precisa realmente conhecer o que se existe no mercado, né? E trabalhar com pessoas curiosas, que querem descobrir como é que se faz as coisas, né? Isso é fantástico. Quando você vai trabalhar com uma pessoa que a pessoa, não dá para fazer, não vai fazer, aí você nem queira trabalhar, porque no nosso ramo a pessoa tem que descobrir as coisas, tem que ter e tem que dar soluções para os nossos clientes. E para você fazer isso, as pessoas que trabalhar com você tem que ser curiosas, tem que ter curiosidade, tem que querer resolver e dar soluções para os problemas que aparecem no dia a dia, né? Porque realmente trabalhar com cortina não é uma coisa fácil, não é fácil. Todo dia tem um cliente diferente, todo dia tem um ambiente diferente, com as necessidades específicas. Então, a gente, para atender essas necessidades específicas de cada ambiente, de cada cliente, a gente precisa conhecer o que tem no mercado e como as coisas funcionam, né? E se você já tem um instalador que é curioso, que gosta de fazer e de testar, é o ideal para você, né? Então, você tem que ensinar que a pessoa tem que dar solução para as coisas. A gente já foi fazer algum suporte no moço lá que trabalha com essa questão de portões de ferro, vai lá e cria um suporte diferenciado. Então, para tudo, sempre a gente tem que dar uma solução, né? A gente sempre tem que ter alguma coisa, pelo menos a gente tem que tentar. A gente não pode simplesmente dizer, que não dá certo, que não dá para botar, aqui.
tudo sempre se tem uma solução. Mesmo que não seja a solução mais apropriada, né? A mais adequada. Que é a mais adequada, claro, que é o cliente quando faz o projeto, que deixa tudo projetado. Os cortineiros de 20 centímetros, né? Ou mais, né? Pra gente colocar as cortinas que o cliente desejar. Não é verdade? Não como uns cortineiros que a gente pegou. Eu peguei ontem, eu até fiz uns vídeos de um cortineiro de 10 centímetros com 35 de profundidade, né? Aí é botar a gente para sofrer realmente, né? Esses cortineiros de 35 centímetros de profundidade com 10 centímetros, gente, pelo amor de Deus. Nem todas as cortinas dá para ser colocada lá, né? Aí a pessoa diz, dá para colocar? Ah, dá, né? Quando a pessoa dá para colocar, dá, mas não é o ideal. O ideal é preparar um cortineiro que tenha de 15, no máximo 20 centímetros. Eu nem gosto de 20 centímetros de profundidade. O ideal é 15 centímetros de profundidade, tá ótimo. De 12 a 15 tá ótimo de profundidade. E a largura que venha de 20, de 22 até de 25, né? Porque até quando eu digo isso é porque agora mesmo eu tava quebrando a cabeça para ver qual a prega eu vou colocar, porque a cliente quer uma rolô, né, de blackout para usar atrás. Isso a gente sempre faz uma base de 8 centímetros para ela funcionar livremente, né? 8 centímetros. E a cliente tem só 15 centímetros de cortineiro, né? E aí eu preciso, se eu tô usando 8 centímetros para a cortina rolô, né? Tá me sobrando 7 centímetros, né? E se eu ainda não quero que ela fique raspando na parede para não estragar, eu tenho que trabalhar com uma prega que tome espaço só de 6 centímetros, né? Então hoje eu tava quebrando a cabeça para encontrar uma prega, para não fazer uma franzida, né? Para não fazer uma prega franzida, eu tava quebrando a cabeça para ver uma prega que não ficasse com pouco tecido, mas também que não fosse muito tecido, né? Porque o espaço é pequeno. A gente não pode lembrar só quando a preguinha estiver lá esticada, né? A gente tem que lembrar que essa cortina vai se abrir, né? E vai se fechar, vai se abrir e esse tecido vai ficar onde? A cortina, quando ela estiver aberta, se você for puxar o rolo, ela pode enroscar no tecido. Então tem várias coisas que você tem que pensar. É por isso que eu sempre digo, hashtag cortineira acima de 20. Viu? Outra coisa que eu quero falar para vocês pronto, eu falei sobre os trilhos, né? De quanto você pode descontar. Aí, a questão não só é descontar a questão do trilho, como eu já mostrei aqui para vocês. Não só é a questão de ter o trilho, a espessura do trilho. Aqui tem 1 centímetro de desconto mais 1 e a cortina não arrasta. Quando eu tiro do teto até o chão, realmente eu desconto 2 centímetros. Só que outra questão que você tem que entender é que esses 2 centímetros é se realmente a cortina estiver rentezinha aqui, ó. Se a entretela, a base da cortina estiver rentezinha assim. Se a cortina, deixa eu ver aqui. Se a cortina estiver mostrando um pouquinho do deslizante, você já vai entender que não só é 2 centímetros que você precisa descontar, né? Porque ela pode arrastar, né? Claro que já aconteceu comigo, né, gente? De na hora que você coloca, isso vai depender da hora que você costura a fita. Porque tem fitas que de um lado, não sei se vocês já observaram isso, tem fitas que de um lado é maior, de um lado que eu quero dizer assim, eu não trouxe a fita aqui pra vocês verem, né? Mas de um lado é maior do que do outro lado. Então, aquele lado maior é pra colocar pra cima. Porque na maioria das vezes você precisa descontar do local que você coloca o ganchinho até o local onde tá 1,5 centímetros. Só que muita gente não desconta esse 1,5 centímetros. Então, aí se eu disser assim, você pode descontar 2 centímetros. Então, se você não colocou essa fita no local exato, para ela ficar rentezinha no trilho, então ela vai arrastar. Se você descontar só 2 centímetros, ela vai arrastar. Porque a cortina tem que bater exatamente aqui. Aqui já é outro trilho, tá, gente? Que eu nem mostrei pra vocês, né? Aqui é um trilho luxô. Ele faz curva, esse trilho, né?
A cortina vem aqui e você tem que descontar isso aqui da cortina, né? Isso aqui tem 3 centímetros, tá? Então, cada trilho tem suas particularidades. Então, é interessante os trilhos que você tiver, você realmente medir e ver se a cortina tá batendo aqui. Se na hora que você coloca a fita, na hora que você coloca o clipe, o deslizante, se quando ela fica realmente, o cabeçote dela fica raspando no trilho. Aí se ficar raspando no trilho, você realmente pode colocar 2 centímetros, contando um do trilho e um para não arrastar no chão, um do piso para cima para ficar rente ao chão, né? Mas depende muito também da fita, é isso que eu tô falando, do jeito que é colocada a fita. Então tem coisas que só com o tempo que você vai pegar esse jeito. Se você é a costureira mesmo, aí você vai saber exatamente quando você colocar o trilho, você vai saber se exatamente ali tá correto, se o deslizante tá correto ali naquele local. Se você descontar, se ela ficar raspando no trilho, realmente, e você descontar 2 centímetros no trilho max, vai dar certo. Não tem como dar errado, entendeu? É isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês era em relação à cortina de ilhós. Alguém me perguntou em relação a isso também, sobre a cortina de ilhós. Quanto desconta, né? A cortina de ilhós, quando eu tiro do teto, né? Quando você não tem roda-teto, nem nada disso, né? Quando o teto é livre. Quando você não tem cortineiro, né? Porque não se coloca bastão dentro de cortineiro, tá, gente? Bastão não é para ser colocado dentro de cortineiro, tá? Então, quando você vai colocar o bastão com ilhós, então, a cortina eu faço como, né? Quanto você desconta da cortina? Com ilhós, eu desconto 2 centímetros também. 1 centímetro para não raspar no teto e 1 centímetro para não raspar embaixo. Lembrando que, na maioria das vezes, dependendo do bastão, do ilhós que você está usando, eu sempre coloco, na hora que você vai instalar, eu sempre coloco uns 8 centímetros, né? Para essa questão de subir e descer um pouco. Para não dar erro, você, em ilhós, em cortinas de ilhós, você não precisa trabalhar com aquela medida exata, porque você vai colocar na parede. Então, você não precisa... Quando eu desconto 8 centímetros... a cortina, por exemplo, a cortina é quantos centímetros? A cortina é 2,70. Eu digo a você que se você já tem o bastão, né? Isso também vai depender se você tem o bastão ou se você não tem o bastão. Às vezes o cliente manda você fazer e você tem que saber como tirar essa medida. Então tem várias coisas que tem que levar em conta nessa hora, né? E na hora, se você desconta só isso, na hora que você vai colocar o bastão, se você for instalar o bastão, eu geralmente desconto 8 centímetros na hora de colocar o bastão. Do teto para baixo eu desconto 8 centímetros. E sempre dá certo dessa forma, né? Outra coisa que eu quero dizer também a vocês, que tem vários tipos de suportes e de tubos suíços, né? Que é conhecido como vários outros nomes, né? E aí tem esse suporte, que é colocado aqui na parede, tá? Esse daqui, esse suporte é duplo, ó. Coloca um aqui e o outro aqui, né? Tá vendo? Apesar de achar bem pequeno, né? Um espaço do outro. Deixa eu ver quanto tem de um para outro. Aonde uma cortina vai ficar para outra. Tem 5 centímetros. 5 centímetros de uma cortina para outra cortina. De uma cortina que vai ser aqui para outra cortina tem 5 centímetros. Então, é outra coisa também que você pode fazer uma cortina de 10 centímetros que vai dar certo, não tem problema nenhum. E na hora que você vai instalar na parede isso aqui, ó, eu trabalho no momento com esse daqui, com esse suporte aqui. Ele é assim. Você tem como controlar isso aqui. Você pode colocar aqui, tá? Coloca um aqui, ou dependendo da cortina, e se você precisar de espaço para alongar, você também pode usar só um tubo aqui,
tá? E aí, quanto é que você desconta quando você vai colocar aqui? Uma das coisas que você tem que entender é, antes de colocar o suporte na parede, como é que eu acredito que fica legal, né, gente? Antes de colocar o suporte na parede, é interessante, e o suporte em tubo, eu sempre coloco, por exemplo, um tubo de 2 metros, eu coloco 2 suportes, um aqui e o outro aqui, né? Eu sempre coloco 2 suportes, de 2 metros até 2,20 metros, dependendo do peso da cortina. Porque tudo você tem que analisar, né? Dependendo do peso da cortina, até 2,20 eu coloco só 2 suportes. A partir daí pra frente, até 3 metros eu coloco 3 suportes, tá? E assim vai. E aí, outra coisa que eu quero falar pra vocês, que é interessante, antes de você colocar o suporte na parede, eu acho interessante você colocar o suporte no tubo primeiro. Coloca o suporte no tubo, ó, tá? Vai pra parede e coloca e marca. Marca na parede o tubo. Você já distribuiu os suportes, já fechou isso aqui, ó. Esse daqui é com parafuso, tá? Esse daqui já é dessa forma, ó. Aqui você enrosca facilmente. Então, antes de você levar o suporte, instalar o suporte na parede para depois colocar, porque aí você precisa ter espaço para apertar isso aqui quando você for colocar, para colocar dentro do tubo, para colocar dentro do tubo e apertar. É interessante, antes de você fazer isso, você preparar o tubo com seus suportes, que pode ser esse que é para duplo e pode ser desse igual também, que é só que ele é menorzinho, tá? Então, antes de você levar o suporte, instalar o suporte para depois colocar o tubo, eu acho que dá bem mais trabalho, né? É interessante, antes disso, você pegar o tubo e já colocar o suporte no tubo. Depois que você colocar o suporte no tubo, você vai na parede e marca, né? E marca exatamente onde. Quanto que geralmente eu desconto? Na maioria das vezes eu desconto 8 centímetros também. Para ficar fácil por exemplo, aqui eu vou colocar um parafuso. E aqui eu vou ter que emparafusar. Eu tenho que ter espaço para minha mão emparafusar. A minha não, a do instalador, né? Então eu sempre coloco 8 centímetros e ela fica parecendo como se estivesse saindo do teto. Claro que a gente também tem do teto, que tem as chapinhas, mas a mesma coisa. Eu não trouxe o das chapinhas, mas é a mesma coisa. Antes de você colocar, ir para o teto, colocar as chapinhas, marcar para colocar as chapinhas, coloque as chapinhas no tubo, leve o tubo pro teto e marque, e vá marcando, tá? É isso, gente. Por hoje, eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês, né? Que sempre se tem solução. Agora, não contrate as pessoas que eu acho que não dá certo, que nada dá certo. Ai, não vai dar certo. Ai, não vai dar certo. Porque sempre a gente consegue encontrar uma solução para as questões. Tá certo, gente? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até terça-feira, tá? Quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Quem não estiver na comunidade Arte em Confeccionar Cortinas, se inscreva na comunidade, fica no Facebook, tá? Se inscreva lá as pessoas trocam ideias também, tá? E por hoje é só, até a próxima, bye!